Vamos começar mais uma aula sobre recursos terapêuticos complementares e nós vamos estar tratando hoje de cuidados paliativos em doença terminal. Na verdade, é só um reforço, nós já havíamos lá no começo do semestre falado sobre a abordagem do recurso terapêutico, da massoterapia em doenças crônicas terminais e nós até lemos um artigo sobre oncologia. Então, vamos considerar também a oncologia, a geriatria, mas toda doença crônica que cursa, com esse processo de adoecer e morrer e como a fisioterapia pode contribuir para auxiliar, gerando conforto para esse paciente em fases tão difíceis do comportamento humano. Nosso objetivo da aula de hoje é apresentar ou reforçar, na verdade, bem mais reforçar a massagem como um recurso de conforto, principalmente nas doenças terminais, minimizar a dor ou ansiedade no processo de morrer. Então, exige de nós, fisioterapeutas, uma melhor compreensão desse processo de morrer, que não é algo fácil, mas que a fisioterapia tem encontrado também uma importante atuação nessa área que, embora pareça para muitos ser muito significado, é pouco compreendida ainda na medicina, é nova do ponto de vista de atuação, mas é extremamente importante quando nós olhamos o ser humano de forma integral e de forma holística. Proporcionar medidas temporárias de conforto e orientar, uma das coisas que eu considero mais importante é orientar o cuidador sobre os movimentos básicos da massagem e de como ele pode estar realizando isso para auxiliar no processo de minimizar dor ou facilitar até sono e relaxamento do modo geral. Então, a gente tem uma definição da Organização Mundial da Saúde, uma definição de 2002. Ela vai estar reforçada entre outros elementos da geriatria, dos departamentos de controle de dor, porque ela é importante em alguns pontos dessa descrição, de modo a gente entender qual é o objetivo essencial da atuação. Então, a definição fala assim que cuidado paliativo é uma abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor, dos problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Aqui vale reforçar palavras-chave dessa definição para que a gente tenha uma melhor compreensão do que o cuidado paliativo vai tratar. Então, vale enfatizar que ela promove qualidade de vida, isso é muito importante. Vale enfatizar que o cuidado é com o paciente, com o seu familiar. Vale enfatizar que é alívio do sofrimento, que tem que ser identificado precocemente, sem medidas heróicas. Entender que o que se pode fazer agora é lidar com essa família e com esse paciente, aliviando seu sofrimento, reduzindo a sua dor. Alicerçado, então, no que a Organização Mundial da Saúde diz, então a gente vai considerar sempre que é uma abordagem que promove a qualidade de vida. E entender o contexto de qualidade de vida, às vezes, é entender que eu não posso fazer nada pela doença e aceitar isso, aceitar que eu não tenho mais ação sobre a doença, mas que eu posso tornar aquele tempo que eu não sei qual é, esse tempo de espera, o mais suportável possível. Então, nós vamos usar o termo paliar. Então, quando fazemos cuidados paliativos, nós usamos a estratégia de paliar. Estamos paliando,
E aí eu tenho duas definições do termo: paliar, que é usar de disfarce, encobrir. Eu gosto mais de deixar mais suportável, atenuar. Então, entender o processo de adoecimento, entender que não há nada que a terapêutica clínica possa fazer para reverter o processo de doença, mas deixá-lo mais suportável. Essa é a ideia de cuidados paliativos e de como a fisioterapia tem que encarar esse processo. Então, nós temos que considerar algumas informações referente ao melhor cuidado, o cuidado paliativo, principalmente durante o envelhecimento, considerando as doenças crônicas neste processo, que o cuidado paliativo ele tem que entender que a doença às vezes não é responsiva a um tratamento ou a cura, mas que é importante controlar a dor e os sintomas que essa doença pode trazer. E o objetivo primordial é proporcionar melhor qualidade de vida, o máximo possível, na verdade. Então, a fisioterapia por muito tempo circulou no nível terciário de atenção à saúde apenas. E lá nós lidávamos com um processo de reabilitação de doenças que muitas vezes já não identificam mais a cura, mas às vezes nós não encaramos esse processo de morrer do paciente. Nós acompanhamos a doença, objetivando estratégias, mas não quando ele se encontra necessariamente nessa fase mais terminal. Então, hoje a fisioterapia tem encontrado um espaço para tratar especificamente essa parte. Então, alguns hospitais já respondem ou já identificam suas alas de cuidados paliativos. Então, por exemplo, o Emílio Ribas, o Hospital do Servidor Público Estadual, eles têm alas de cuidados paliativos. E aí a fisioterapia tem grande atuação, a própria Unifesp, o INCA tem referido bastante a atuação da fisioterapia nesse contexto. Então, os princípios dos cuidados paliativos são, dentro desse contexto, que a própria medicina vai prescrever, que é promover o alívio da dor e de outros sintomas estressantes. Então, se nós formos resgatando tudo que nós já experimentamos com a massagem terapêutica, a sua atuação em diversas patologias, uma das coisas que todos os estudos e todos os livros, por ser uma técnica muito antiga, tratava é que ela promovia bem-estar, alívio da dor, relaxamento. Então, já lembrando desses objetivos e desses benefícios da massagem, ela é perfeita para ser aplicada em cuidados paliativos. Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural, isso chega a ser um desafio pessoal, né? Como a gente mesmo encara a morte. Ela não pretende antecipar ou postergar a morte, então essa é a ideia do cuidados paliativos. Sem medidas heróicas, como eu já falei, nada assim como se eu fosse reverter, eu vou viver aquele tempo, essa é a ideia. Integrar os aspectos psicossociais e espirituais do cuidado, então o cuidado paliativo ele prima muito pela comunicação. O paciente não perde a autonomia de quem é, o paciente ele participa desse processo. Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver o melhor possível, que a gente chama de qualidade de vida dentro desse processo até a sua morte. Oferecer o mesmo suporte para a família, né, durante esse processo de doença. E deve ser iniciado o mais precoce possível. Então, entender que onde se tem o processo de doença crônica, a fatalidade daquele processo, entender que ela não tem reversão, mas vai ser feito tudo o que for possível para que o indivíduo viva sem dor e com o máximo de conforto esse processo. Então, quanto mais precoce for instituído, melhor isso a resposta para o paciente nesse contexto. Como que a gente vai considerar isso? É importante lembrar
que da massagem terapêutica o que nós temos de melhor é o toque. Então, o toque ele vai ser específico, sensível, compassivo, né? Então, nós vamos identificar como aquele paciente recebe melhor o toque, como aquele paciente sente essas percepções que o toque terapêutico dá. E além de proporcionar essa percepção sensível, né, compassiva, eu vou gerar para ele um encorajamento através da minha estimulação, do meu interesse por ele e do meu cuidado por ele, bem como pelo seu cuidador. O cuidado paliativo ele é baseado em pilares que para todos os que compõem a equipe de tratamento e de apoio. Primeiro, como eu falei, a comunicação entre o terapeuta, todo profissional da saúde e a família e o próprio paciente, ou como eu falei, o paciente não é um elemento vazio, ele é alguém muito importante nesse processo. Nós vamos controlar os sintomas, dentre os sintomas de dor. Vai haver o paciente não é de uma pessoa só, ele não é só do médico, ele não é só da enfermeira, ele é de todos. Então, a interação entre a equipe multidisciplinar é extremamente importante. E é necessário o apoio à família, mesmo após o luto. Então, considerar que todos serão nesse processo de cuidado. Então, aqui só uma frase que fala que quando tocamos uma dor com amor, permitindo que a dor seja simplesmente o que é, encontrando-se com ela com misericórdia, ao invés de medo, então isso é compaixão. Então, a gente tratar com dor não é fácil, tratar com dor crônica muito difícil, isso chega a ser um desafio para a medicina, mas nós entendemos que ela é principalmente para a fisioterapia, que lida com doenças nas 3 esferas de atenção, e principalmente na doença crônica, no nível terciário, que é a parte da reabilitação, nós precisamos entender bastante sobre dor. Quais técnicas nós vamos usar? Então, nós vamos usar a efliorage, a petrissagem, os deslizamentos superficial e profundo. Na petrissagem, nós vamos usar os amassamentos, as compressões e os rolamentos. Mas quem vai me dizer qual técnica eu vou usar é o bem-estar e a aceitação do paciente. Então, alguns pacientes vão responder muito bem a amassamentos e compressões, outros não. Então, essa sensibilidade vai estar na mão do terapeuta durante o processo de massagem. O que os estudos dizem a respeito de oncologia e mesmo na gerontologia? Quais são os benefícios da massagem para o paciente que recebe essa massagem? Primeiro, a redução da dor, da ansiedade, do estresse relacionado à doença, o fortalecimento do sistema imunológico, a melhora do sono, melhora da depressão e sentimentos de baixa autoestima, melhora dos sinais vitais, principalmente batimentos cardíacos, redução da pressão arterial, que pode gerar redução da pressão arterial, toque afetuoso, suave e moderado, que gera conforto e bem-estar. Então, isso tudo os estudos já mostraram nesse levantamento que foi feito da fisioterapia atuando em cuidados paliativos. Há muito ainda a se fazer, mas como eu falei para vocês, ainda é uma área que a própria medicina está começando a lidar agora, embora seja antiga, mas antes se tinha sempre a sensação de que se podia curar doenças. Entender que a medicina não tem cura para tudo, embora seja muito difícil para alguns aceitar isso. Então, como a gente falou, o objetivo dessa aula não é discutir fisiologia da dor. Espero que se não aprenderam ainda, já irão aprender e entendam bem isso, porque é muito importante saber
conduzir um processo de dor. Então, dor é uma sensação, uma experiência emocional, isso por definição desagradável, associada a um dano tecidual real ou potencial, que pode estar descrito nos termos de tal dano. Então, dependendo da extensão da lesão, eu posso ter extensão da dor, ou às vezes ser uma experiência emocional. Então, uma das coisas importantes, a dor é sempre subjetiva e pessoal. Eu não consigo visualizar a dor. Eu consigo perceber a dor a partir do que o paciente me refere. A severidade da dor não é diretamente proporcional à quantidade de tecido lesado. É isso a dor do dano tecidual real ou potencial. Então, às vezes, lesões mínimas causam dores infinitas e lesões extensas, às vezes, dores infinitas. Então, isso vai ser muito pela percepção dos seus sintomas. Então, aí o que torna difícil tratar dor é essa característica que ela é sempre subjetiva e pessoal. A percepção dos sintomas de dor estão muito ligados à fadiga, à depressão, à raiva, medo e ansiedade da doença. Então a gente já tem uma frase bem clássica: ninguém gosta de viver com dor, principalmente uma dor quando o paciente refere que é uma dor lacinante, que não cessa nunca. E isso então gera outros processos que dificultam muito no processo de doença e principalmente a qualidade de vida. Então, os objetivos em relação a esse aspecto que a dor causa. Então, o primeiro ponto, controlar a dor. Todas as estratégias possíveis para controle da dor, porque ela pode atrapalhar o sono, restringir a alimentação, interferir no processo de comunicação. Gerar, conforto para o paciente com dor, então se preocupar sempre com o posicionamento desse paciente, com como ele se sente confortável. Às vezes não é o que é melhor para mim, é o que é confortável para ele. Respeitar e procurar entender conforto, gerar conforto psicológico, no ponto de vista da dignidade, nessa oportunidade de se expressar, de falar, mesmo das suas indignações, Ou o terapeuta em cuidados paliativos, ele tem que ter uma capacidade muito grande de ouvir e realmente se interessar. Então é importante, para que a gente reforce o nosso entendimento de atuação, que as nossas técnicas de massoterapia, elas são simples e elas são facilmente aplicáveis e podem ser ensinadas aos familiares e cuidadores. Então, a partir do momento que eu identifico quais movimentos o paciente se sente melhor, se sente mais confortável, alivia seu processo de dor, eu devo orientar a família, ensinar a família de como ela deve se realizar. Reforçar que o toque é importantíssimo em todos os aspectos relacionados à saúde humana. Então, a massagem conforto, ela não precisa daquela sequência metódica que nós estudamos. Ela precisa só ser enfatizada que alguns movimentos geram mais bem-estar. Então, esses movimentos podem ser realizados muito mais vezes do que outros, porque o que importa aí é o tocar. Aqui a gente tem só uma interação importante para obter o relaxamento, Então, quando tratamos de pacientes com dores crônicas ou mesmo com doenças terminais, lembrar que atitudes positivas, de que elas geram bem-estar também. Então, como eu falei, o fisioterapeuta, ele tem parte, o terapeuta em si, ele tem parte nesse processo de relaxamento e distração, à medida que ele se envolve e ele se interessa nessa capacidade comunicativa de gerar pensamentos, de ouvir as histórias, de se interessar por elas. Então, pensamentos geram associados a condutas, geram emoções,
e geram bons pensamentos. A ideia é essa, é tornar o momento, às vezes de silêncio, mas às vezes de boas conversas, de valores à história daquela pessoa que está passando por esse processo. Então, valorizar o que em cuidados paliativos é muito importante, que é a comunicação. Priorizar a escuta na maioria das vezes. Então, treinar a capacidade de ouvir e se interessar. Acreditar no seu paciente, nos seus relatos e nas suas queixas, mesmo que às vezes elas pareçam não fazer muito sentido naquele momento, mas acreditar nele. Se interessar pela história da sua vida, que vai ser importante que ele fale. Proporcionar um ambiente tranquilo para facilitar essa comunicação, essa é uma das características da massagem. Olhar nos olhos dos pacientes e externar a importância de viver com qualidade de vida. Não é porque temos uma doença que não tem tratamento, não dar falsas esperanças e ser bem claro de forma amorosa sobre o que o paciente está enfrentando. Aqui só um diagrama de gerontologia que eu acho que vale a pena a gente lembrar quando a gente está lidando de cuidados paliativos, que são questões complexas que passam pela vida da pessoa que está num processo de adoecimento e num processo que nós vamos chamar num processo de morrer, né? Então, é muito difícil até falar sobre um paciente que está morrendo. O termo fala assim, o que podemos fazer? Ele está morrendo. Então, às vezes há sempre aquela pergunta, não, mas sempre há algo a fazer. Sim, então sempre há algo a fazer é isso, é gerar bem-estar. O que que todos nós temos a entender, a impressão de que a medicina sempre tem algo a fazer, e não necessariamente. Então, no sentido de cura mesmo, né? Mas ela tem algo a fazer se ela considerar essas questões complexas e considerar o ser humano como um todo. Essa é a ideia, como um todo. Considerando a fisioterapia como um processo de reabilitação também, os principais sintomas em cuidados paliativos é uma das clínicas que a fisioterapia tem mais como contribuir. Então, nós vamos pensar na dor, no processo, usando todas as nossas estratégias possíveis para o controle da dor, seja eletroterapia, com o próprio TNS, ou com os elementos da termoterapia, e mesmo com a própria massoterapia. A fadiga, o cansaço, a manutenção da fluidez articular, que ajuda a aliviar esse cansaço, a dispneia, como desconforto respiratório, através dos exercícios respiratórios simples. Lembrando, qualidade de vida não tem medidas de reversão, mas sim de qualidade de vida. Coceiras, que é o prurido, então a própria massagem alivia isso, porque é um distúrbio da pele em cima. As alterações cognitivas, então a percepção do momento, do espaço, isso tudo é possível através também da comunicação, do diálogo, da interação, e mesmo bem como das inferências através das estimulações sensoriais. A anorexia, os distúrbios alimentares, há já alguns estudos que mostram que se o indivíduo está com bem-estar, está sendo estimulado nesse contexto, há uma incidência menor de distúrbios alimentares e o próprio desconforto gastrointestinal, no sentido da formação de gases, volumes abdominais que podem ser minimizados com os movimentos que a massagem promove e que o próprio movimento promove. Então, entender que a fisioterapia ela está muito ligada ao movimento, porém, quando o movimento nem é mais possível, nós podemos fazer isso pelo paciente. Isso é extremamente importante. Então, mas lembrar que aqui, nesse ponto, eu não tenho obtenção de ganhos. Eu tenho obtenção de proporcionar uma qualidade dentro do que se tem para que o processo de morrer seja o mais suave, se nós podemos usar esse termo assim. Então, a fisioterapia, ela pode estar em cuidados paliativos, como eu falei,
no ambiente hospitalar, que a gente tem até no Hospital Emílio Ribas, uma ONG que faz o trabalho, os que cuidam são voluntários que recebem treinamento de massoterapia e aplicam a massoterapia em alguns pacientes com esse objetivo de gerar conforto. Mas também devemos considerar o cuidado domiciliar, porque uma das características da atuação do fisioterapeuta é o home care, o cuidado em casa. E isso nos leva a mais estar próximo ainda de pacientes com doenças terminais. E como que é essa relação para a gente, visto que nós estamos no ambiente da família, com ligação com a família, então nós precisamos entender muito esse processo para auxiliar a família e estar junto com a família nesse tempo. Lembrar que o SUS também tem trabalhado em treinar os seus profissionais em cuidados paliativos para gerar estratégias de atingir ao máximo possível a população que precisa desse cuidado. Então, aceitar o processo de morrer é um dos pontos como um processo natural e tornar esse processo natural o melhor possível, sem medidas heróicas, como eu gosto de falar, aceitando que a medicina também não tem cura para todas as doenças, mas o que se pode fazer é tornar o mais confortável possível. Então, nós teremos atividades no Classroom, alguns artigos, vídeos, para que a gente possa reforçar mais o nosso conhecimento sobre cuidados paliativos. Excelente dia a todos. Só para a gente fechar, o sofrimento humano somente é intolerável quando ninguém cuida. Então, essa é uma das frases mais bonitas de Cecily Saunders, que fala que quando ninguém cuida ou acha que não tem nada para fazer, sempre há algo para fazer, se nós considerarmos principalmente qualidade de vida.